Eu queria que você se apresentasse pra gente aí, Davi. Fala o que é que você faz da vida, Uhum, como é que você está atuando. Vamos, já sim. se apresenta pro pessoal aí já, pra gente começar o nosso bate-papo. Show de bola, vamos lá. Meu nome é Davi Caldas, eu sou jornalista por formação, embora eu não trabalhe como jornalista hoje, tá? O pessoal me conhece na internet geralmente pelo blog Reação Adventista, né? Esse blog é um blog que já tem 4 anos aí de história. Eu e mais quase 20 pessoas de vários lugares do Brasil, né, 20 jovens adventistas, resolvemos criar esse blog na época, com uma proposta de trazer teologia de qualidade, em especial para os jovens, né? A gente notou que havia uma carência assim, grande nessa área, e muitos jovens eles acabavam saindo da igreja no momento em que eles entravam na faculdade, né? Você entra na faculdade, você tem a sua fé atacada a todo momento, né? Você tem muitos movimentos secularistas, então a gente criou esse blog com esse intuito, né, de estar trazendo uma teologia de qualidade, preparando o jovem intelectualmente, né, para ele entrar na faculdade sabendo defender a sua fé, se posicionar, ter uma cosmovisão das coisas, né? Então, eu sou conhecido aí por escrever bastante no Reação Adventista, eu gravo alguns vídeos de vez em quando. Tem um livro escrito também, é o Supostamente Cruel, até estou com ele aqui do lado, vou mostrar Uhum. aqui. Passa Esse um aqui pouquinho aí. não sei se está dando para ver, tá ao Dá pra contrário, ver. né, por causa da câmera, né? Uhum. Eu lancei em 2014, o subtítulo dele é uma análise sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento, né? Então, eu faço uma avaliação aí desses textos mais polêmicos do Antigo Testamento, que as pessoas, os críticos da Bíblia, usam para dizer que Deus era machista, era misógino, era escravagista, era sanguinário no Antigo Testamento. Então, eu faço uma avaliação contextual, lógica, para poder mostrar que, na verdade, ele não é isso, que isso é uma leitura ruim da Bíblia, né? Uma leitura descontextualizada, que não leva em conta várias regras básicas de interpretação, né? Então, como vocês podem ter percebido, né, eu gosto bastante de teologia, né? Teologia, as áreas da teologia apologética, exegese, hermenêutica, então é o que eu gosto de fazer, né? Embora eu não trabalhe nisso, né? Eu não sou teólogo, né? Como eu falei, eu sou jornalista por formação, mas trabalho hoje na área financeira. Na verdade, há 5 anos eu trabalho na área financeira. Por incrível que pareça, eu gosto da área, então eu não atuo como jornalista, né? Essa Uhum. é mais ou menos isso. Mas em algum momento da tua vida, Davi, tu teve vontade de fazer teologia, de cursar, ir pro seminário? Olha, eu tenho vontade de cursar teologia no futuro, mas não para trabalhar como pastor, né? Ou para ter algum cargo na igreja, um departamental. Eu não tenho esse desejo. Não acho que seja o meu chamado, né? Pode ser que seja, pode ser que Deus ele me alerte no futuro. Olha, eu quero isso para você. Mas no momento eu não acredito que seja, até porque eu acho que eu faço um trabalho melhor como leigo, né? Uhum. Não leigo no sentido assim de não saber das coisas, né? Uhum. Mas no sentido mesmo de não trabalhar como pastor, né? Então eu enxergo essa coisa do ministério leigo, né? Do cara que não é teólogo, mas estuda bastante teologia, eu enxergo isso com muito bons olhos. Eu acho que os próprios pastores, eles precisam disso, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o pastor ele gosta quando ele tem membros que sabem bastante de teologia, né? Porque o pastor ele não faz as coisas sozinho, né? É inviável, né? Ele precisa de ajuda, né? Então eu acho que eu faço um trabalho bom nessa área. Eu acho que se eu fosse pastor eu não faria um trabalho tão bom, né? Com certeza, Mas eu acho que você e o pessoal aí do Reação, que a gente vai já falar um pouco sobre isso, faz um trabalho muito bom mesmo, assim, em relação a proporcionar teologia, porque talvez tem pontos que nós, como pastores, não podemos ainda entrar por conta da instituição. Então vocês têm mais liberdade, é bom que vocês fiquem realmente mais livres para poder adentrar e dar a opinião de vocês baseado na Bíblia. Bom, você falou aí do Reação Adventista. Eu queria que você me contasse como é que começou a Reação Adventista, quem foi que teve quem foi o cabeça que juntou essas 20 pessoas aí para iniciar
o Reação? Como foi que vocês se conheceram? E aí? Bom, então, essa história começa com um grupo chamado WhatsApp. A gente tinha esse grupo, eu conheci algumas pessoas, né? Por exemplo, o Davi Boechat foi um dos primeiros que eu conheci do Reação Adventista, um grande amigo meu, a gente se fala até hoje. Eu conheci algumas pessoas e aí a gente foi juntando outras pessoas, né? O amigo desse conheceu o amigo daquele e tal, até que me colocaram nesse grupo, né? Que era um grupo em que as pessoas gostavam muito de conversar sobre teologia, essas questões todas, certo? Então, em algum momento, né, dentro desse grupo, tinha aí quase umas 20 pessoas, né? A gente viu uma postagem de uma página que tem o nome adventista, né? Não vou citar o nome da página aqui, né? Mas eu digo, tem... Adventista Subversivo. Pois é. A gente viu uma postagem deles, né? E assim, a gente ficou com um incômodo, né? Porque era uma postagem assim, um tanto quanto política, né? Mas não política no sentido de tratar de algum assunto moral que esteja relacionado à política hoje. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre aborto, né, o aborto é um assunto primariamente moral, né? Então, o fato de estar sendo discutido na política não faz com que esse assunto seja primariamente político. Então, assim, a igreja deve discutir isso. Mas a gente viu na página algumas coisas que a gente fala assim, cara, isso foge ao que seria... assim, a igreja não deveria estar discutindo isso, né? Havia um posicionamento político ali, a gente ficou um pouco incomodado com isso, né? E a gente percebeu o seguinte, naquela época, né, muitos jovens, eles entravam na faculdade e eles muitas vezes caíam no seguinte, vamos supor, entrei na faculdade, conheci um coletivo feminista, né? Aí o jovem, ele começava a raciocinar assim, olha, a igreja não faz nada pelas mulheres. Então, para que eu faça alguma coisa pelas mulheres, eu preciso aderir ao feminismo, eu preciso estar... Aí ele adere ao feminismo. Só que o feminismo, né, na faculdade, ele é um movimento secularista, com pautas secularistas, e inclusive muitas das quais são anticristãs, né? Então, o que acontece? Ele entra ali, né? E pouco a pouco ele começa a comprar o pacote todo. Então, no início era eu quero defender as mulheres, né? Passa a ser uma defesa de todas aquelas pautas, né? E entre meus amigos, eu e meus amigos, a gente percebeu que grande parte desses movimentos na faculdade, na verdade todos eles, estavam sempre relacionados a partidos políticos, em especial partidos de esquerda. Então, assim, a gente percebeu assim, poxa, a gente tem uma página aqui que está meio que disseminando uma politização do evangelho, né? E aí essas pessoas, elas acabam entrando na faculdade, encontram essa mesma politização, né? E compram a ideia de que não, a igreja não está fazendo, a gente precisa abraçar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso acaba na secularização do evangelho, a secularização da fé cristã, né? E a gente conhece muitos casos, eu conheço muitos casos de pessoas que entraram na faculdade, né? Entraram em contato com esse tipo de evangelho politizado e se desviaram da igreja, né? Porque chegaram à conclusão de que não, a igreja não é suficiente, né? É um passo a passo, né? É um movimento gradual, mas é muito comum que isso aconteça, né? Então, naquele momento a gente falou assim, gente, a gente precisa fazer um contraponto a esse tipo de coisa, né? Essa página tá aí, na época ela era pequena, né? Mas a gente pensou, se a gente não fizer nada, a página vai crescer, né? E aí é aquela coisa, se você não discute determinado assunto, alguém vai discutir. E vai discutir com as suas bases, né? Eles estavam discutindo ali com uma base que não era bíblica, era uma base extremamente politizada, né? Uma base voltada para a esquerda. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, o problema não era a base ser de esquerda, entendeu? Muita gente, quando a gente iniciou o Reação Adventista combatendo isso, as pessoas falam assim, vocês são uma página de direita. O objetivo de vocês é
fazer proselitismo à direita, mas esse nunca foi o objetivo, né? O problema que a gente viu ali foi faltava a Bíblia ali, né? Os caras eles estavam instrumentalizando o evangelho para lutar por suas pautas de esquerda. Isso é um erro tanto do ponto de vista da esquerda quanto do ponto de vista da direita, né? Hoje a gente tem esse problema mais acentuado em relação à direita, né? Na época não tinha, né? Então a gente focou em combater esse tipo de problema em relação à esquerda. Hoje você tem em relação à direita também, muito acentuado. Mas o nosso problema realmente é isso, é a instrumentalização do evangelho por parte de ideologias políticas. Então foi assim que a gente criou a Reação Adventista. Davi, você tocou em alguns pontos aí, e eu quero, em cima desses pontos que você tocou, lançar algumas perguntas para você. Primeiro, sim. A gente vê que criou-se um hiato no tempo, onde, por exemplo, antigamente era a igreja que cuidava dos necessitados, era a igreja que cuidava dos órfãos, era a igreja que cuidava das viúvas. Com o avançar do tempo, né, da história do cristianismo, essas coisas foram passando para a mão do Estado. O Estado é que foi dando auxílio para as viúvas, o Estado que foi dando auxílio para os necessitados e tudo mais. E a igreja foi ficando, eu creio que acomodada, pelo menos é meu ponto de vista, eu creio que a igreja foi ficando acomodada. E aqui quando eu falo igreja, não só a igreja adventista, que a que nós pertencemos, mas o cristianismo de forma geral, foi ficando acomodado. Para a gente combater, como você falou, essa instrumentalização de causas mais à esquerda, pegar essas bandeiras, vem para cá que eu vou defender vocês, vem para cá porque debaixo do meu guarda-chuva vocês vão estar protegidos. Como nós, como cristãos, podemos, eu não gosto de usar essa palavra combater, mas como a gente pode mostrar para essas minorias, mostrar para a igreja que o cristianismo já cuida disso. Você entendeu a minha pergunta? Sim, entendi. Ótima pergunta. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa dar uma olhada na história, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tem eu vou chamar aqui de falsa memória, tá? O jovem que entra na faculdade, muitas vezes ele olha, por exemplo, para o feminismo ou para o movimento negro, ele pensa assim, a igreja nunca fez nada por esses movimentos, por essas pessoas, por essas minorias, né? Os negros hoje não são mais escravos porque movimentos secularistas lutaram. As mulheres têm direitos hoje porque o feminismo lutou. Em primeiro lugar, a gente tem que ir para a história. Realmente foi assim? Na verdade, não. Então, a gente tem um problema em relação à história. Por exemplo, se você for estudar a história das raízes do feminismo nos Estados Unidos, você vai perceber uma coisa muito interessante. Antes da primeira onda do feminismo e durante a primeira onda do feminismo, que é como os historiadores chamam, né, a primeira fase do feminismo, né, a maior parte das mulheres que lutavam pelos direitos das mulheres eram cristãs. E eram cristãs praticantes, né? Elas eram cristãs de verdade, não eram só nominais, né? Interessante que alguns desses movimentos que lutavam pelos direitos das mulheres, eles eram movimentos religiosos, né? Então, por exemplo, existia o movimento da temperança, existia um movimento... eu esqueci o nome dele agora, mas era alguma coisa do tipo União das Mulheres pela Temperança, um negócio assim. Que inclusive Ellen White era favorável a este movimento. Esses movimentos eles eram religiosos, eles eram cristãos, né? Ou seja, havia uma luta ativa pelos direitos das mulheres dentro da cosmovisão cristã, né? Ou seja, não eram movimentos secularistas lutando por pautas secularistas, certo? Você vai pegar, por exemplo, a história do movimento Quaker, né? Quem não conhece o movimento Quaker era um movimento cristão que foi muito popular nos Estados Unidos entre 1700 e 1800 e pouco, né? Esse movimento era um movimento que a gente pode chamar aqui de igualitarista, né? Então, ele lutava para que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens, ele lutava contra a escravidão, e era um movimento essencialmente cristão, certo? Então, assim, conhecer essa história nos ajuda a entender qual foi o papel da igreja nessas lutas sociais ao longo dos tempos. Por exemplo, você vai pegar a questão da escravidão. Você teve muitos e muitos e muitos cristãos famosos
que lutaram contra a escravidão e que eram cristãos verdadeiros, eles eram cristãos praticantes que lutavam, eles não eram assim, apesar de ser cristão, eu luto contra a escravidão. Não, eles lutavam porque eram cristãos, fazia parte da teologia deles, eles entendiam que era um dever como cristão lutar contra a escravidão. Vou dar um exemplo só de centenas que eu poderia dar. O William Wilberforce. Ele foi um homem muito importante na Inglaterra, né, na luta contra a escravidão. Né? Esse cara, ele era cristão até o último fio de cabelo. Ele lutou contra a escravidão porque era cristão, certo? Então, assim, o primeiro passo é a gente olhar a história para poder ver qual foi o papel que a igreja teve. A igreja cometeu erros? Com certeza. A igreja é feita de homens. Então, ao longo de todos os séculos, você teve pessoas, cristãos nominais, que eram maus, que faziam besteira. Você teve cristãos escravagistas, você teve cristãos machistas, como tem até hoje. Agora, você também teve um monte de cristão que era cristão verdadeiro e que lutou socialmente contra essas coisas ruins. Então, você voltar na história para você ver esse tipo de coisa e ver como que essas pessoas elas não precisavam do que existe hoje, feminismo moderno, esses movimentos secularistas de hoje, elas não precisavam disso, elas lutavam porque eram cristãs. Isso nos inspira a lutar como eles lutaram. A gente não precisa olhar como modelo os movimentos secularistas de hoje. A gente pode olhar para a história e seguir os movimentos cristãos de outrora. Né? Então esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte... de fato, como você falou, como o Estado ele foi tomando muito as rédeas do negócio, então você tem realmente uma certa preguiça, talvez, das pessoas em fazer o que precisa ser feito. Né? Entretanto, a gente também não pode generalizar. Se você for fazer um estudo também, por exemplo, você vai nas comunidades, vê o que as igrejas de comunidade fazem na comunidade, né? Ver qual é o papel hoje que a igreja tem ajudando os necessitados. Né? Esse papel existe, ele é grande. Você pega, por exemplo, os ministérios de prisão. Quase todas as igrejas sérias têm ministério de prisão, né? Departamento de prisão, onde os cristãos vão lá na prisão para poder evangelizar, orar com os bandidos. Esse pessoal faz um trabalho excelente, um trabalho muito melhor do que o Estado faz. Agora, esse tipo de trabalho, obviamente, ele não vai ser exaltado, ele não vai ser louvado pelas faculdades, ele não vai ser exaltado, não vai ser louvado pela academia. Mas ele existe. Se você for estudar, você percebe. Então, assim, existem muitos cristãos que não estão fazendo nada? Existe. Mas também existe muito cristão fazendo muita coisa boa e causando impacto na sociedade? Existe. Quando você foca nessas coisas, você percebe que a igreja faz diferença e que você pode fazer diferença simplesmente sendo cristão. Você falou algo aí que eu achei interessante da ajuda da igreja em algumas comunidades, né? E aqui eu quero... Você é carioca, é isso, Davi? Você é carioca? Sou carioca. Assim, tecnicamente eu não sou carioca, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Né? Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Então, tecnicamente, eu sou fluminense. Fluminense. Pronto. E a gente vê, pelo menos assim, para quem não é fluminense, para quem não está ali no Rio de Janeiro, a gente vê que existe ali algumas igrejas que são instrumentalizadas por políticos que acabam saindo daquela igreja. Então, existe algum político ali forte na comunidade, ele se aproxima da igreja porque ele vê na igreja uma forma de ganhar votos, e isso gerou uma grande briga, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, na verdade, porque alguns políticos se aproximaram da igreja com a falsa, porque para mim, com a falsa ideia de que são de direita, são conservadores, e para mim não são. Eu tenho essa visão que eles apenas aproveitaram, inclusive políticos de nome mesmo, de peso mesmo, se aproveitaram dessa onda, entre aspas, conservadora no Brasil, que veio dos Estados Unidos, e abraçaram as igrejas. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? Eu não sei se aí no Pará, como é que está a situação das igrejas, mas aqui no Nordeste, no Ceará, a gente vê que existem igrejas que estão literalmente rachadas
por conta de ideologias políticas, por conta de bandeiras políticas. Davi, para você, e aqui como você é um cara que é estudado, da academia, você acha que está faltando cosmovisão nas igrejas? Está faltando uma pregação sobre pregar sobre cosmovisão, mostrar qual é a cosmovisão para a igreja? Ou existe outra solução? Eu acredito que sim, está faltando cosmovisão. E eu acho o seguinte, Ismael. As igrejas, no geral, elas têm um problema muito grande em relação ao estudo, né? A um estudo mais aprofundado, né? E esse problema em relação ao estudo, ele é um problema de mão dupla, né? De um lado, você tem a membresia, né, que não se preocupa com o estudo no geral, né? Isso já é visto assim, sem ser em coisas religiosas, né? Se pegar a sociedade brasileira como um todo, a sociedade brasileira não gosta de ler, no geral. Ela não gosta de estudar, né? Engraçado que eu tô sempre lendo, sempre estudando, né? E eu já ouvi perguntas, né, de algumas pessoas dizendo assim, mas está estudando? É faculdade? É concurso? Eu falo, não, eu só tô lendo e tô estudando. E a pessoa não entende, tipo assim, mas se está estudando, ou é faculdade, ou é escola, ou é concurso. A pessoa não consegue pensar que assim, você não estuda só por causa disso. Você estuda para adquirir conhecimento. Então, assim, no geral, as pessoas já não estudam. Temas religiosos, então, é pior ainda a situação, é caótico. As pessoas acham que, assim, que estudar a Bíblia é simplesmente ler a Bíblia. E ponto. E acabou. E não é. Ler a Bíblia não é estudar a Bíblia. Você pode ler a Bíblia a vida inteira e não estudar. Exatamente. Né? Então, assim, existe um problema aí que vem já da membresia mesmo, né? A falta de interesse em estudo, né? Isso é uma coisa que eu até já experimentei na prática. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu fui de uma igreja adventista durante 8 anos, né? E aí o que acontece? Durante 2 anos eu fui eu fui líder do departamento de educação, né? O departamento de educação, você sabe, não faz muita coisa durante o ano, salvo em igrejas que são na escola adventista, né? A minha não era, então não fazia muita coisa. Mas eu tinha direito a pregar um sábado sobre educação, né? E eu podia desenvolver projetos nessa área. Eu desenvolvi um projeto na época, né, chamado Curso Fé Inteligente. Eu fiz uma apostila, e a ideia era assim, era fazer 3 apostilas, uma começando com a coisa mais geral, assim, argumentos para a existência de Deus, argumentos para a veracidade da Bíblia e tal. E depois ia afunilando, né, até chegar nas doutrinas adventistas. Bom, o curso não deu em nada. Tipo, eu fiz, né, acho que eu dei 4 aulas, né? Na primeira aula acho que foi umas 3 pessoas, na segunda foi 2 e depois acabou. Não ia ninguém. Então, assim, as pessoas não têm muito interesse, né? Mas, por outro lado, existe um outro problema, né? E aí eu vou tocar aí na ferida da sua classe. Tem muitos pastores que eles simplesmente eles se acostumam com isso. Tipo assim, as pessoas não se interessam mesmo, então tudo bem, eu vou só dar água com açúcar. Entendeu? Só que assim, isso é um problema, porque eu entendo a dificuldade do pastor. Realmente é complicado. Você vai lá, você sai da faculdade de teologia com o maior gás e tal, e chega lá, recebe um banho de realidade, ninguém se importa com nada e tal. É complicado. Só que assim, o cara escolheu ser pastor. Concorda comigo? Concordo. É um trabalho que ele vai ter que fazer. O trabalho do líder é empurrar as pessoas. Então, assim, é difícil, mas ele vai ter que enfiar estudo na cabeça das pessoas. Muitos pastores, não são todos, obviamente, mas muitos eles acabam desistindo, deixando de lado. E aí o que acontece? De um lado você vai ter os pastores passando água com açúcar, né? Sermão água com açúcar, instrução água com açúcar, e de outro lado a igreja acostumada com isso e pá. Então o que acontece? No momento em que você tem esse tipo de problema, político entrando na igreja e querendo misturar política com religião e tal, tudo, a igreja ela simplesmente não sabe como se portar. Ela não tem a menor ideia de como se portar. Ela não conhece a sua história,
ela não conhece a sua doutrina, ela não tem uma cosmovisão bíblica sobre as coisas, né? Ela não sabe lidar com os problemas do mundo com uma cosmovisão bíblica. Quando você não tem uma cosmovisão bíblica, o que acontece? Você vai arrumar alguma. Então aparece um político lá que se diz conservador, ele diz, Deus, família, pátria e tal. Beleza, vou na desse cara. Né? Mas muitas vezes a cosmovisão desse cara não é bíblica. Você está comprando uma cosmovisão que ela é apenas nominalmente cristã, mas ela não é bíblica. Né? Então, assim, sem um preparo, você fica à mercê, tanto dos falsos conservadores, quanto também dos progressistas. Da galera Você liberal, tem né? também. Exatamente. Você tem dos dois lados. Você tem pastores, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, tentando comprar o crente para sua ideologia política. Nenhum dos dois tem uma cosmovisão bíblica. Eles apenas estão querendo sequestrar os crentes para o seu lado político. Ponto. Então, se você não estuda, você vai ser sequestrado. Davi, é engraçado que eu nunca conversei contigo, mas o que você acabou de falar é o que eu penso também, cara. Eu estou fazendo uma série aqui na igreja na qual eu sou auxiliar, pastor auxiliar, que é a Igreja Central, que é a série sobre as casas do Apocalipse, né? Ali para 7 igrejas. E na semana passada eu falei sobre a igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. E a gente vê que tem os nicolaítas, que é a galera liberal, que é a graça, tudo é a graça, quanto mais você pecar, mais graça você vai ter. E tem a galera de Balaão, né, que vende o evangelho, né, vende ali, não, você me dá o dinheiro aí e você vai ser abençoado com o dinheiro. E eu vejo, cara, que esse cenário que a gente está hoje é exatamente essa cena. Dos dois lados, tanto do capitalismo exacerbado, quanto do socialismo também, do machismo, feminismo, tudo isso entrou na igreja e está minando demais a igreja. E você falou aí que é o ponto crucial. Eu acho, e eu como pastor dessa igreja, eu tenho tentado levar para a igreja para mostrar qual é a cosmovisão da igreja, qual é a cosmovisão cristã, que para o negro, a igreja a Bíblia já mostra que o negro ele é igual ao branco. Para a mulher, a Bíblia já mostra que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança, que todos estão debaixo do guarda-chuva do cristianismo. Então, eu tenho tentado mostrar para a igreja isso. Mas, cara, como você falou, é uma luta difícil. Às vezes a igreja não quer muito ouvir isso, ou então ou os que são mais liberais vão achar que você é conservador, os que são mais conservadores, esse cara aí está querendo pregar doutrina mais liberal. Então a gente fica sendo até mal interpretado e fica no fogo cruzado. E eu quero dividir contigo e saber sua opinião também em relação a isso. A gente está passando por uma situação onde agora nos púlpitos estão sendo pregados teorias da conspiração, né? Sim. A gente vê muitos pastores, não só pastores adventistas, mas pastores das outras igrejas também, falando que na vacina da Covid vai ter aí um chip a marca da besta, falando que o Covid foi uma invenção dos comunistas. Cara, e isso tem me deixado triste e ao mesmo tempo com raiva. Porque assim, nós adventistas, eu acho que durante muito tempo, no nosso púlpito também, ele sofreu com pregações conspiracionistas, teoria, mensagem subliminar, tudo era mensagem subliminar, os comportores vinham ali com mensagem subliminar. Então, querendo ou não, existe um pezinho nós adventistas na conspiração também. E eu creio que isso acaba atrapalhando, Davi, até numa pregação realmente sadia de mostrar o que é o Apocalipse. Então as pessoas têm muito medo do Apocalipse. Não, isso aí vai falar do fim do mundo, quando na verdade o Apocalipse mostra a nossa esperança final. E eu queria saber de tu, como um acadêmico, como alguém que é repórter, que é da área da mídia, como um pastor pode vacinar, olha aí, eu não sou anti-vacina, tá certo? Pode vacinar a sua igreja de teorias da conspiração, mostrar para a igreja que vacina não vai tornar você um jacaré, nem vai tornar você um mutante, um X-Men. Como eu posso cuidar da minha igreja nesse aspecto? Porque tá difícil, irmão. Então, às vezes, ela vai pegar assim, umas ovelhas e esganar. Sim. Não, eu entendo. Assim, eu acho que é uma tendência humana, geral, você querer... você abraçar
teorias conspiratórias. Eu acho que é uma tendência humana, né? As coisas acontecem, a realidade ela é muito complexa, né? E como ela é muito complexa, você sempre consegue ligar vários pontinhos e formar uma teoria. E toda teoria da conspiração, ela tem sentido. Esse é o problema da teoria da conspiração, ela tem sentido. Claro, se você for estudar profundamente, você vê que ela não tem. Mas num primeiro momento, tem pontinhos assim que você consegue juntar e dizer, pô, realmente, né, isso aqui... E aí, para quem já não gosta de estudar, só fica na superfície, né? É muito fácil você olhar e falar, não, isso aqui faz sentido. Porque a pessoa não se aprofunda. Então, realmente, na superfície faz sentido. No profundo, não. O que eu diria que um pastor ele deve fazer para vacinar a sua igreja contra isso é o seguinte. A nossa teologia, a teologia do cristão, ela não deve vir do jornal. Ela deve vir da Bíblia. Perfeito. Né? Então, assim, não importa o que está acontecendo no mundo, pelo menos não em primeiro lugar, em primeira instância. Importa o que está na Bíblia. Então vamos lá, vamos estudar a Bíblia, Apocalipse, beleza. O que o Apocalipse fala sobre a marca da besta? O que o Apocalipse fala sobre a besta? O que o Apocalipse fala? E por aí vai. Então, assim, na teologia, né, a gente tem aquele termo, né, exegese, né, que é você extrair do texto o que o texto está dizendo, né, e existe o termo semelhante, né, que é exegese, né, que é você imputar no texto, né. Muitas vezes as pessoas elas fazem uma exegese, elas imputam no texto algo que o texto não está dizendo. E da onde elas imputam isso? Do jornal. Então, assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí eles pegam, formam uma teoria e imputam essa teoria em cima do texto bíblico. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, antes de ler o jornal, né, a gente vai lá no texto bíblico, faz uma exegese. O que o texto bíblico está dizendo? E esse estudo exegético, obviamente, ele não é uma simples leitura. Né? Então, assim, como é que você interpreta? Por exemplo, vou interpretar o Apocalipse. Você já sabe que você vai ter que fazer um estudo de Daniel também, porque Daniel e Apocalipse são intimamente conectados. Então você vai ter que estudar Daniel e Apocalipse. Aí você vai ter que estudar o contexto temático de cada capítulo, o contexto histórico-cultural, o estilo, o contexto teológico, o contexto linguístico, né? Porque a gente está lidando aqui com um texto que foi escrito, Apocalipse foi escrito há 2000 anos atrás. Daniel foi escrito há 2.500 anos atrás, em outra língua, por pessoas de outra cultura. Para você transpor essa distância, você precisa entender que a língua vai ter expressões, que a língua vai ter formas de falar diferentes do que existem hoje, de que às vezes as traduções não vão ser tão precisas, porque o processo de tradução ali é difícil, não é uma questão de má intenção dos tradutores. Os tradutores fazem um trabalho excelente, mas é difícil. Né? Tem que entender que o grego não tinha sinal, né? Não tinha pontuação, não tinha vírgula. Não tinha nada. Né? O hebraico também não tinha nem vogal, Exatamente. Então, assim, é uma coisa complexa, entendeu? Então, assim, o estudo é complexo. Você tem que fazer um estudo aprofundado para você entender o que o texto está dizendo. Aí, depois que você entende isso, aí sim, aí você olha para a realidade e vê, bom, pelo que o texto está dizendo, essas realidades aqui, essas teorias aqui se adequam ao texto, e aí muitas vezes você vai ver que não. Por exemplo, você tem aí a teoria antiga, né, que eu acho até que tá caindo em desuso agora, né, que é a do chip, né, o microchip. Isso. A marca da besta vai ser o microchip. Tá, mas vamos lá. Quando você estuda a Bíblia, você consegue concluir de fato que é um microchip? Não consegue. Até porque, pelo estudo da Bíblia, você percebe o quê? Que a marca da besta, ela indica que você pertence à besta. Né? Mas como é que alguma coisa indica que você pertence à besta? Essa coisa ela tem que ter a ver com a postura. Né? Não pode ser alguma coisa externa. Eu pertenço à besta porque eu uso camisa azul. Não. Tem que ser relacionada à postura. Né? Então, assim, quando a gente fala de marca da besta e selo de Deus, são sempre posturas. Quando você vai lá na Bíblia em Daniel 3 e Daniel 6, você vê o quê? Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego lá não quiseram adorar a estátua.
foram para a fornalha. O que é isso? Postura. Né? Eles mantiveram a postura de ser fiel a Deus e não ao Estado. Né? Ou seja, eles foram marcados. Né? Marcados ali para Deus. Né? Aí você vai lá, Daniel 6, tem lá Daniel na Cova dos Leões. Mesma coisa, né? Ele teve uma postura, né? Não, eu não vou orar ao rei, eu vou orar ao meu Deus, né? E aí por isso ele foi, né? Então, assim, marca da besta, né? Para indicar que você pertence à besta, tem que ser uma postura, né? A Bíblia toda ela mostra que você pertence a Deus porque você tem uma postura de quem pertence a Deus. Você pertence ao diabo porque você tem uma postura de quem pertence ao diabo. Então, assim, o microchip. O microchip ele não indica nada. Você pode ter um microchip e, no entanto, continuar orando a Deus e até morrer por Jesus. Então, é uma coisa que não... Né? O máximo que um microchip pode fazer é o quê? É te localizar. Exato. Mas isso não é a marca da besta. E que o celular já faz, né, Davi? O celular já faz isso. Celular, o cartão de crédito, o cartão de débito, né? Ou seja, no máximo o microchip poderia ser uma ferramenta para que o Estado aplicasse uma marca da besta, ou seja, impusesse uma postura contrária a Deus, certo? Que aí você teria que decidir se você vai ou não fazer o que o Estado está mandando, né? Mas não é a marca em si. Então, assim, resumindo tudo o que eu falei, a gente precisa olhar para a Bíblia, né? Olha para a Bíblia, estuda a Bíblia profundamente, extrai da Bíblia o que a Bíblia está querendo dizer. Depois você olha para os jornais. O que as pessoas têm feito não, é olhar primeiro para os jornais. Você forma teoria com as atualidades, qualquer uma que você quiser. Mas isso não significa que se adequa à Bíblia. Exatamente. Cara, a gente está em 20 minutinhos, eu quero te fazer mais algumas perguntas e depois eu quero fazer um game contigo, tá certo? Okay. Você fala muito aí em relação ao estudo e eu concordo com você. Eu não sei se foi você ou foi o Boechat que mandou um texto pro Nicodemos. Foi você ou foi o Davi, o Boechat? Fui eu. Beleza. Eu assumo a culpa. Pronto. Eu sou profundo admirador do Iago Martins. Claro que tenho as minhas diferenças em relação à teologia, mas assim, eu vejo que a galera da reformada, os teólogos reformados, eles prezam muito pelo ensino bíblico e prezam muito pelo estudo. O que é que você, como um jornalista, você como uma pessoa acadêmica, para nós adventistas se tornarmos um povo mais estudioso, o que é que você acha que está faltando? Além, claro, óbvio, de voltar para mim, mas tipo assim, o que é que você acha de ferramentas? Porque, tipo, por exemplo, o Iago criou o canal 2D Teologia, que tem mais de 600 mil pessoas que seguem o 2D Teologia. Então a gente tem o Bible, né, que não é reformado, é pentecostal, mas tem a linha reformada que tem um podcast dele que tem um enorme sucesso. A gente vê a Vida Nova, que produz muita literatura para diversas camadas da teologia. E eu vejo que nós, adventistas, às vezes ficamos só dentro da nossa bolinha, a gente não produz muito. Então, o que é que você pode nos dar uma sugestão aí para melhorar a parte acadêmica, não só dos pastores, mas também dos irmãos? Olha, eu sou muito adepto dessa ideia de você fazer as coisas gradualmente, né? Então, assim, quando a gente começou o Reação Adventista, né, a gente pensou assim, cara, nós somos um grupinho de 20 pessoas. A gente vai fazer muita diferença? Provavelmente não. Mas se você começa um negócio pequeno, uma hora esse negócio cresce. Se você ensina 10 pessoas, 10 pessoas no universo de 20 milhões de adventistas é muito pouco. Só que essas 10 pessoas, talvez dentro dessas 10 pessoas, 3 pessoas resolvam ensinar outras pessoas também. E aí as outras pessoas vão ensinar outras pessoas. Então você vai fazendo um efeito dominó, né? Então, diante disso, o que eu diria é o seguinte: há muito adventista que tem potencial, que estuda bastante, que lê bastante, que tem ótimos materiais e tal, mas não passe isso adiante, certo? Então, o que eu diria é, quem tem esse potencial,
passe adiante. Quem tem esse potencial, crie projetos na sua igreja local, crie projetos na internet, crie vídeos, se junte com pessoas que têm o mesmo pensamento. Uma das coisas interessantes quando a gente criou o Reação Adventista foi o seguinte: muita gente encontrava o nosso projeto e dizia assim, poxa, eu me sentia sozinho, eu não sabia que tinham pessoas que pensavam assim. Né? Eu achava que eu era sozinho, que bom que eu encontrei vocês. Então, assim, às vezes, por a gente não botar para frente um projeto, a gente não encontra pessoas que estão isoladas. Às vezes uma pessoa está isolada achando que, pô, só eu me importo com essas coisas, e quando a gente cria um projeto, a gente encontra essa pessoa, entendeu? Então, acho que o que falta pro Adventista, assim, eu poderia citar várias coisas, né? Mas assim, eu acho que um dos aspectos que faltam pro Adventista é justamente isso, é ele criar mais projetos, né? Mesmo que pequenos, mas mais projetos assim de solidez bíblica, de solidez teológica, né? Para que isso vá alcançando as pessoas aos poucos. A gente tem 4 anos de Reação Adventista. Hoje a gente já alcança quase 7.000 pessoas. Vocês são mais fortes, pelo que eu vi, vocês são mais fortes no Facebook, né, Davi? O Instagram, no Facebook. vocês aí estão Estão caminhando. É porque todo mundo trabalha também, então é difícil da gente... Tô legal. Mas assim, cara, a gente conseguiu juntar uma galera muito boa, sabe? Hoje, dentre as pessoas que seguem o Reação, que participam do grupo, a gente tem um grupo no Facebook, né? É gente muito boa, né? E aí isso vai criando uma rede, entendeu? E vai incentivando outras pessoas. Então, assim, a gente precisa se movimentar. Tem um texto do C.S. Lewis que eu gosto muito e que exemplifica isso que eu estou falando. Ele diz o seguinte, nós que somos intelectuais, né? E aí eu não estou usando aqui o intelectual como super inteligente, mas intelectual no sentido de gostar de estudar, de ler, essas coisas. Nós temos uma obrigação cristã para com os nossos irmãos que não têm o mesmo tempo ou a mesma disposição ou o mesmo dinheiro para comprar as coisas, para comprar os livros, ou até o mesmo interesse, enfim. Nós temos uma obrigação para com eles. A nossa obrigação é passar aquilo que a gente aprende. Essa é a nossa obrigação, certo? Quando a gente faz isso, a gente está edificando a igreja, né? Então eu penso que todos esses que têm condição de estudar e que já estão estudando, essas pessoas elas precisam estar passando isso adiante, fazendo projetos, incentivando na sua igreja local, né? Não entrando nessa coisa que eu falei, né? Eu tinha feito uma pequena crítica a alguns pastores, né? Essa coisa tipo assim, ninguém se importa, então deixa para lá. Ninguém pode entrar nisso, nem os pastores e nem os leigos que têm um bom conhecimento. A gente tem que insistir e passar. A ideia é ensinar as pessoas para que essas pessoas ensinem outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma das coisas que falta. É meter as caras mesmo. Vamos lá, vamos fazer o projeto, e é isso, né? A Carla Carneiro, que é minha namorada, ela falou, então o que falta para os adventistas é usar os dons do ensino e sabedoria. Ela está perguntando. Seria isso então, Davi? Creio que sim. Eu acho que a gente tem toda a condição disso, sabe? Você falou, por exemplo, que não existe muita produção, né? De fato, se você for olhar assim, em termos teológicos, a CPB ela não produz tanto material bom quanto poderia, né? E a gente tem aqui poucas editoras. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de editora. Aqui a gente tem só a Unaspres e a CPB. Né? Então, assim, a gente é um pouco restrito em algumas coisas. Mas, apesar disso, não há uma desculpa. Porque o que acontece eu tenho aqui um monte de livro aqui, ó, vários da CPB, né, que são muito bons. Então, assim, o fato de você estar restrito não significa que você não possa fazer nada. Verdade. Eu sou pobre, mas eu fui comprando esses livros aos poucos, né? Eu comprava um por mês, né? Você vai comprando, né? Deixa de comprar alguma coisa que você gosta para comprar um livro, né? Então, assim, esse esforço é importante, né? E aí, a partir disso, você consegue passar para as pessoas aquilo que você está aprendendo. Então, acho que sim, falta, sim, você
usar melhor os dons do ensino e da sabedoria. É um dos fatores que eu poderia apontar aí que falta na gente. Aí eu quero te fazer um jogo contigo, que é um ou outro. Eu te dou duas opções, aí você vai escolher. Vai ter algumas opções polêmicas, tá certo? Aí você decide aí. Vamos lá. Lewis ou Tolkien? Lewis. Os Arrais ou Projeto Sola? Não sei se você conhece o Projeto Sola. Não conheço o Projeto Sola, não posso opinar. Pronto. Eu entendi já, então. Mark Finley ou Alejandro Bulhon? Mark Finley. Tiago Arraes ou Odailson Fonseca? Rapaz, Odailson, eu não me lembro quem é o Odailson. Odailson Fonseca é o que tem ele sempre escreve uns textos cheios de frases de efeito. Ele é pastor na UCB. Não lembro, não lembro quem é. Então, vou deixar essa de lado. Vamos pro próximo. Lutero ou Guilherme Miller? Ih, rapaz, difícil, hein? Eu acho que eu vou ficar com o Luterão. Pronto. E agora não é um nem outro. Agora é o seguinte: suponhamos que você foi escolhido em toda a humanidade para voltar no tempo. A pergunta é: para que período do tempo você voltaria e o que é que você levaria para esse período que você voltou? Você vai só poder levar um objeto agora do presente para voltar para o passado, num período histórico do passado. Para qual período você voltaria e o que você levaria? Caramba! É difícil essa pergunta, né? Olha, provavelmente talvez eu voltasse aí, sei lá, para algum período que eu pudesse pegar os manuscritos mais antigos da Bíblia, talvez. De repente aí um pouquinho depois de Moisés, talvez, né? Que eu acho que é porque assim, a gente tem muitos manuscritos antigos do Novo Testamento, né, mas do Antigo não tem tantos, né? Então, assim, para ajudar a crítica textual, eu acho que eu faria isso. O que é que você levaria do presente para esse período? Da nossa geração, o que é que você levaria para eles? Cara, eu acho que uma máquina de escrever. Massa, muito legal, muito bom. Davi, eu ia ajudar o pessoal. Davi, eu quero agora que você me indique um livro. Diga aí um livro que você acha que é bom a gente ler. Não vale a Bíblia, tá certo? Tá bom. Um livro? Tá. Eu vou citar um que eu estava relendo esses dias, chamado A Heresia da Ortodoxia, do Andreas Kostenberg, junto com o Michael Kruger. Esse livro ele é muito interessante, ele fala sobre o processo de formação do Novo Testamento. É muito interessante, eu acho bom qualquer cristão ler esse livro. Massa. Me indique uma série ou filme, ou se preferir, indique um de cada. Uma série ou um filme, se você preferir. Uma série ou um filme? Tá, eu gosto muito de Sherlock Holmes. Então tem o Sherlock britânico, né? Eu acho que é uma série muito boa para quem gosta assim, de raciocínio. Eu sugeriria essa. Show. Me indique um podcast. Um podcast, eu vou indicar o podcast do meu amigo pastor... Eita, esqueci o nome dele. Ai, eu esqueci o nome do pastor e do podcast. É o Teolocast. É o Teolocast. É do Fábio, pastor Fábio Martinelli. Show. Cara, e por fim, a última pergunta, que vai ser um pouco mais filosófica, eu quero que você resuma ela bem resumida mesmo. O que é a vida? Caramba! Olha, eu acho que a vida, ela é a oportunidade que Deus nos dá de amar. Amar, primeiramente, a Ele, né? E amar ao nosso próximo. Eu acho que a vida, se não fosse o amor, ela não faria sentido nenhum, certo? Então, eu definiria assim, a oportunidade de amar. Show, muito boa definição, gostei muito. Davizão, cara, muito obrigado pela atenção. Foi um bate-papo assim, para mim foi enriquecedor, não sei se para você também foi. Gostei muito de trocar essa ideia com você. Eu espero que futuramente, quem sabe, a gente faça outro momento como esse. Quem sabe até pelo YouTube, que dá para fazer mais tempo.
a gente Sim. trocar essa ideia. E, cara, continue com o trabalho aí no Reação, você e os outros meninos aí. O que eu puder fazer para ajudar também na minha pequenez intelectual, que nem me chego perto de vocês, Ah, que isso. conte comigo e faça aí as suas considerações finais. Você tem aí 3 minutinhos para fazer as considerações finais. 3 minutos? Legal, É. legal. Gente, eu falo muito sobre estudo, né? E assim, talvez alguma pessoa possa pensar assim, poxa, eu não estudo e tal, e se sentir mal por isso, né? Deixa eu dizer uma coisa. Estudo é uma coisa para a vida inteira, né? Ninguém deve chegar assim, o Davi tá falando, nossa, ele é tão estudado e tal. Se eu parar de estudar hoje, daqui a 5 anos eu tô totalmente desatualizado, né? Então, assim, o que eu tô dizendo estudo é uma coisa para a vida inteira. Então, assim, se você hoje se acha, assim, poxa, eu estudei tão pouco e tal, tudo, comece hoje e comece por baixo. Não tem problema, não é uma vergonha você começar a estudar hoje. Vergonha é você nunca começar, certo? Hum. Então, as minhas considerações finais seriam essas, assim, estudem, gente, comecem, comprem um livrozinho, vou comprar um livro por mês e vou ler, né? Eu tenho dificuldade de ler, faz uma meta básica, assim, eu vou ler, sei lá, 6 livros por ano, 3 livros por ano. Se você não lê nenhum e você lê 2 por ano, já é um progresso, entendeu? Uhum. Mas estudem, sabe? Porque quando a gente não estuda, a gente cai nas ciladas do inimigo, sabe? A gente pode cair nas ciladas do inimigo até estudando, né? Mas Uhum. quando você não estuda, você cai em muitas ciladas que você Fica não mais cairia se você vulnerável, né? estudasse. Estudando fica mais vulnerável. Exatamente. Então, é isso. Estudem e estudem com humildade, com oração e sabendo que quando você estuda, você tem a obrigação de ajudar o seu próximo. O estudo, ele nunca é para nos exaltar. Ele é para exaltar a Deus e ajudar o nosso próximo. Show de bola. Galera, vocês que nos acompanharam aí, muito obrigado. Esse foi o Davi. Davi, ele é um dos articulistas da página Reação Adventista. Ele é jornalista de formação, é um cara que eu, mesmo sem ele me conhecer, mas eu já conheci o trabalho dele, eu admiro bastante ele e o Boechat. Inclusive, tem um amigo meu, nós temos um amigo comum, o Túlio. Sabe quem é o pastor Túlio? Da Bahia? Sei, conheço. Faz parte também. Pronto, o Túlio foi contemporâneo meu na faculdade. Ele se formou um ano antes de mim. A gente nós temos um grupo também, ele faz parte. Quando eu postei que você ia participar, ele mandou eu lhe mandar um abraço. Obrigado. Um abraço para ele também. Show. Pois é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Davi, muito obrigado pela sua atenção também. Eu gostei bastante do Eu que bate-papo. agradeço. E futuramente, quem sabe, a gente faça aí uma parte 2 desse nossa conversa, certo? Então, um forte abraço a todos, Davi, uma boa noite. E Boa até noite a mais. todos.